Está no ar, Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais uma edição do Webcast Taverna. E se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Hits Webcast Taverna e confira aí todos os nossos podcasts. E hoje vamos aí com um bate-papo com o guitarrista Ângelo da Dark Asylum. Ângelo, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Salve Gabriel e insanos que estão nos ouvindo aqui no Webcast Taverna. Eu sou o Ângelo, Angel of Death, guitarrista da Dark Asylum. E cara, eu que te agradeço demais em nome da banda, em nome da Dark Asylum, esse espaço que nos está sendo concedido, essa oportunidade de falar sobre a banda, divulgar nosso trabalho. Cara, pode ter certeza que esse teu trabalho é o que está mantendo o metal vivo, é o que está ajudando a manter as bandas sempre firmes, sempre com essa vontade de produzir material novo, de fazer música boa. Que é isso que a gente está precisando. É isso que o underground está precisando, é isso que o metal precisa. Nos conte aí como foi que a banda surgiu e qual a origem do nome. Então, Gabriel, a Dark Asylum, ela surgiu em meados de 2003, a partir das ideias de um projeto, realmente, do nosso vocalista, o Aparício Neto, também conhecido como Dark. E a banda surgiu com o objetivo de ser uma força dentro da cena, uma representação da união entre as bandas, entre as pessoas. E ela foi feita basicamente para divertir o público. Essencialmente, a proposta da banda é divertir o público. Então, isso começa até no conceito da banda, no conceito do nome Dark Asylum. Dark Asylum, numa tradução livre, significa o Hospício das Trevas. Então, a gente entende que o metal é um estilo de música completamente diferente dos outros. Ele se assemelha muito a uma doença, a um vírus. Que a partir do momento em que o ouvinte é infectado, já não tem mais volta. Ele quer usar preto o tempo todo, quer fazer chifrinho com a mão, ele quer ouvir heavy metal o tempo todo. Então, esses sintomas se assemelham muito a um sintoma de loucura, realmente. Então, para abrigar essas pessoas que nem sempre são compreendidas pela nossa sociedade, e para divertir essas pessoas, foi criado um hospício, a Dark Asylum, que é o local em que essas pessoas podem extravasar todo o seu amor ao metal, e tudo que a gente faz é para divertir essas pessoas, é para entregar o que essas pessoas estão procurando, que é justamente um local em que elas possam, em que essa paixão, essa loucura, ela possa ser compreendida e compartilhada com outras pessoas. Isso é o que é o mais importante. Quais são as influências da banda? Bom, a proposta de som da Dark Asylum, ela tem as mais diversas influências e os mais diversos estilos dentro do metal, mas basicamente eles são orientados e sustentados por dois pilares, o heavy metal tradicional e o thrash metal. Que as duas bandas que melhor representam esses dois estilos pra gente são o Judas Priest e o Slayer. Mas, dentro da proposta da Dark Asylum, podemos encontrar referências do Iron Maiden, do Accept, do Testament, do Exodus, do Overkill. Mas a gente não se prende apenas ao heavy metal tradicional e ao thrash metal. Nosso estilo também é muito baseado nas bandas, por exemplo, Memento Mori, o Nevermore, o Death, muito importante. Enfim, uma forma que a gente encontrou de explicar melhor essas nossas influências para as pessoas que nos seguem, para os nossos fãs, foi justamente criar uma série de postagens no Instagram chamadas 15 discos para entender o hospício. Então, a cada semana a gente posta um disco de alguma banda que foi importante, que é importante para as nossas composições, para a Dark Asylum, enfim. Então, a partir disso a gente fala um pouquinho sobre CD, a gente fala de que forma esse CD influenciou no som da nossa banda, que tipo de influência aparece em qual parte, de qual música do EP, seja do Deep in the Madness, seja do futuro EP, o Underground Warriors, que está para ser lançado agora no ano que vem. Então, recomendo muito que o pessoal que está nos ouvindo aqui, que caso ainda não esteja seguindo a gente no Instagram, que comece a seguir, que acompanhe essa série de postagens, que é muito importante para entender a nossa proposta e conhecer músicas novas, discos novos, ampliar o nosso horizonte musical é muito importante. Ângelo, nos conte como foi o processo de composições e gravações do EP Deep in the Madness. Bom, infelizmente eu não tive o prazer de participar nem do processo de gravação e nem do processo de composição dos dois EPs, tanto do Deep in the Madness quanto do Underground Warriors, que apesar do Deep in the Madness ter sido lançado agora em 2021, tanto esse EP quanto o Underground Warriors, que vai ser lançado ano que vem,
Eles foram gravados em 2007 pela formação antiga. Os 2 EPs foram gravados praticamente na sequência no estúdio Marquise 51 e foram produzidos pelo produtor André Brasil, daqui de Porto Alegre. O principal compositor da Dark Asylum em todas as eras é o Dark, o nosso vocalista. Justamente por ele ter criado todo o conceito da Dark Asylum e por ele ouvir metal praticamente por toda a vida. O primeiro disco que ele ouviu de metal foi o Power Slave do Iron Maiden quando ele tinha 9 anos de idade. E desde então ele não parou, ele continuou buscando mais bandas de metal para ouvir durante toda a vida. Então ele tem uma grande bagagem no que se refere a metal, apesar de ele não ter um conhecimento teórico musical. Bom, isso deixa para os guitarristas, né? Então o processo de composição era muito baseado em solfejos, nas ideias de riff que o Aparício tinha, baseado nas referências musicais que ele sempre teve. Então os guitarristas da época, que eram o Vilmar Gosberti, também conhecido como The Teacher, e o Leonardo Babyface, tinham a importante missão de transformar esses solfejos em riffs de guitarra de verdade. Então, para isso, foi necessário para os guitarristas se aprofundarem no que se refere a referências, em influências dentro do heavy metal. Para tu participar de uma banda como a Dark Asylum, tu sempre precisa estar disposto a ter a mente aberta e sempre querer ouvir um disco novo, uma música nova, e sempre querer se aprimorar e nunca se prender a um limite dentro do estilo do heavy metal. E como vocês podem conferir no resultado final do Deep in the Madness, essa missão foi cumprida com muita maestria pelos membros antigos da banda. Poderia nos contar um pouco sobre o novo EP, Underground Warriors? O que os fãs podem esperar desse EP? O que vocês podem esperar do nosso próximo lançamento, Underground Warriors, é um EP muito mais voltado para o que eu gosto de chamar de mitologia do hospício. As letras apresentam o metal como um vírus que se espalha entre as pessoas, as deixam enlouquecidas e apaixonadas pelo estilo. E além disso, existem letras que são especificamente para divertir o público, como por exemplo a Storm of Pain, que traz uma invasão alienígena, a Sad Love Song, que trata de uma briga de casal entre o headbanger e a namorada. Mas eu faço um destaque para a última faixa do EP, Asylum Sickness, que contou com a participação de aproximadamente 14 vocalistas, que são de bandas parceiras da Dark Asylum, que ela quer justamente ressaltar essa importância da união das pessoas, a união das bandas pela cena do metal, pela cena local do metal. E é claro que vocês podem esperar, da mesma maneira que o Deep in the Madness, riffs ganchudos, riffs de arrancar a cabeça do ouvinte mesmo, e tenham certeza que a diversão vai ser garantida, e isso que a Dark Asylum sempre vai se propor a fazer. Poderia nos contar sobre o conceito das letras dos singles Filthy Heat e Final Link? Cara, a Final Link ela traça um paralelo entre a criação da religião e a história da humanidade, em que no início da letra ela traz o homem primitivo e todas as questões que o cercavam, todas as suas dúvidas. E a forma que a humanidade encontrou de sanar essas dúvidas, ou pelo menos encontrar uma resposta rápida, foi através da criação de um deus, a criação de uma religião. Mas com o passar dos anos, a criação desse deus acabou acarretando nas mais diversas atrocidades da humanidade. As guerras, vale tudo em nome de Deus, como diz a letra. E mesmo com o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento da ciência, a religião continua sendo o elo final, o final link, entre a humanidade e a ignorância. E é esse o questionamento, essa que é a discussão que a Final Link quer levantar. Agora a Feel the Heat, ela traz uma provocação para que o indivíduo ele enxergue a realidade que o cerca, por mais difícil, por mais dolorosa que ela seja. E a partir do momento em que o indivíduo sai dessa bolha em que ele estava inserido, essa ignorância, ele começa a sentir o calor do inferno, mas não do inferno que a gente conhece, das religiões, principalmente do cristianismo, mas sim do próprio mundo que o cerca. E Deus já não está mais aqui para mim, o inferno é aqui, o mundo está caindo. E a partir do momento que o lírico aceita essa realidade, é que ele consegue seguir o seu próprio caminho e seguir suas próprias regras. O que a banda tem feito para divulgar o trabalho nessa pandemia? Como foi durante a pandemia que a Dark Asylum retomou suas atividades, a melhor forma de divulgar e lançar os nossos trabalhos é através das mídias sociais e plataformas digitais, como por exemplo o Deep in the Madness, que foi lançado agora no início do ano.
além de ele estar disponível em mídia física com o selo da True Metal Records, ele está disponível em todas as plataformas digitais, como por exemplo o Spotify, o Deezer, YouTube, Bandcamp, SoundCloud, Apple Music. E a nossa principal ferramenta de divulgação e principalmente comunicação é o Instagram, que é através dele que os nossos insanos ficam sabendo das novidades da banda. E é através dele também que a gente consegue ter essa interação com o público, mesmo sem estar num palco e sem poder fazer show nesse período tão difícil. Mas a gente sempre está criando alguma novidade, alguma forma de interação com o público, porque mesmo no Instagram, porque é assim que a gente consegue manter a banda viva e é assim que a gente consegue fazer com que mais gente conheça o nosso trabalho. Antes de finalizarmos, cite aí 3 bandas que você curte. Bom, Gabriel, citar apenas 3 bandas, eu acredito que seja uma tarefa difícil para todo mundo que participa aqui do webcast, mas eu não posso deixar de começar, por mais clichê que possa parecer eu estar dizendo isso. A primeira banda que eu vou citar vai ser o Iron Maiden, justamente pela importância que ele teve no início da minha caminhada como guitarrista, como músico. Foi a banda que me influenciou a dar os meus primeiros passos, a banda que me apresentou o que é um metal de verdade e que me influenciou a tirar meus primeiros solos, meus primeiros riffs. Acredito que foram do Iron Maiden, então não posso deixar de citar como primeira banda. A próxima que eu vou citar aqui nessa lista é uma banda que eu acabei conhecendo durante a minha caminhada aqui na Dark Asylum, que com certeza mudou o jeito que eu enxergo a música, o jeito que eu enxergo o metal. Enfim, foi um divisor de águas aqui na minha formação musical, que com certeza é o Death, que me apresentou o gênio da guitarra e da composição, o Chuck Schuldiner. Também aqui eu faço uma pequena menção honrosa ao Contra the Night, outro projeto desse guitarrista que basicamente eu considero uma extensão do Death, mas que infelizmente não tiveram outros trabalhos pelo fim trágico que teve o Chuck. Mas vou acabar citando o Death aqui justamente por ser o trabalho principal do Chuck Schuldiner e justamente por toda a carreira e toda a evolução que teve a banda ao longo dos anos. E para finalizar essa lista, eu faço questão de citar uma banda de thrash metal, justamente por ser um dos pilares aqui do som da Dark Asylum. E também, para matar 2 coelhos numa cajadada só, eu cito uma banda nacional. Então, essa banda é o Corsos, que com certeza é uma das bandas brasileiras mais importantes, não só do thrash metal, mas eu acredito que do metal, de modo geral, aqui no Brasil. E das bandas brasileiras é uma das que mais influenciaram o som da nossa banda, sem dúvidas. Ângelo, vamos chegando ao fim. Deixa uma mensagem para aqueles que acompanham o trabalho da banda. Para os insanos que já nos acompanham, eu quero pedir encarecidamente que continuem nos dando força, continuem nos apoiando, continuem curtindo o nosso som, que é para isso que a gente produz, é para isso que a Dark Asylum reabriu suas portas. E continuem espalhando esse vírus metal, que a loucura não pode parar. E os futuros insanos podem nos acompanhar pelo nosso Instagram, @DarkAsylumOficial, nos acompanhem também no YouTube, youtube.com/DeepInTheMadness, tudo junto. Nos sigam no Spotify também. E vamos todos juntos deixar a cena do metal cada vez mais forte. Ângelo, novamente eu gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Saiba que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para vocês. Gabriel, meu velho, te agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do Webcast Taverna. Foi um prazer enorme bater esse papo contigo hoje. Espero que vocês, do Web Rádio Taverna, continuem com esse trabalho maravilhoso, que vocês tenham muito sucesso. Continuem divulgando as bandas do nosso metal, do nosso underground. É isso que vai fazer a cena do metal ficar cada vez mais forte. Quero finalizar aqui mandando um abraço para todos os meus companheiros de banda da Dark Asylum, principalmente o meu brother Aparício, o cara que tornou tudo isso possível, o cara que me deu a oportunidade de participar desse projeto tão maravilhoso que é a Dark Asylum. E por último, mais ou menos importante, um grande abraço a todos os insanos que estão nos ouvindo hoje, aos não insanos, os futuros insanos que ainda não se internaram no hospício. Convido vocês mais uma vez para se internarem nesse hospício das trevas com a gente. A Dark Asylum espera por todos vocês. Grande abraço! E é isso aí, galera, vou chegando ao fim. E se você perdeu algum dos nossos episódios, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Here It Is Webcast Taverna e confira todos os nossos podcasts. Nos sigam também nas redes sociais, @Webcast Taverna. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo. Segura que lá vem bordoada. And depending on how they invite him, he'll be there or not.